pessoal, eu sou Reibson e esse é mais um vídeo dos Amigos Literários e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o livro Todo Dia, do David Levithan. David Levithan usou muito da sua criatividade ao escrever esse livro e ele também é escritor do livro Will, junto com John Green, que acho que todo mundo conhece. E esse livro conta a história de um personagem principal chamado A. O A, ele não se rotula, ele não diz se ele é um menino, uma menina, enfim, porque o A é diferente de todos os seres humanos. Ele consegue fazer uma coisa que não é normal. Ele todos os dias acorda em um corpo diferente. E ele tem 16 anos, eu digo ele porque força do hábito, mas não se sabe se ele é menino ou menina. E ele acorda todos os dias em um corpo diferente e ele tem que se acostumar com as diversidades de cada pessoa, com as particularidades de cada pessoa. E ele aos 16 anos já está bem um pouco acostumado com isso e ele tem suas próprias regras de não interferir muito na vida da pessoa, do proprietário do corpo, que ele acorda, ele faz as atividades normais que a pessoa faria em seus dias normais. Então, ele procura sempre manter o corpo como ele achou e ao acordar ele também recebe as memórias do corpo. Então, ele sabe o horário da escola, ele sabe as pessoas, os amigos, até que um dia ele acorda no corpo de um menino, que esse menino tem uma namorada, e aí acontece uma coisa que não é normal nessa vida dele, e ele começa a se apaixonar por essa menina, só que ele não tem corpo. E aí, como é que fica? E ele entra em uma série de crises, digamos assim, para tentar conseguir se aproximar dessa menina, já que todos os dias ele acorda em um corpo diferente e é uma seleção meio que aleatória, ele não sabe qual é o corpo que ele vai acordar no dia seguinte, então não tem como ele estabelecer assim, uma regra de onde ele vai acordar no dia seguinte para poder encontrar essa menina, para poder ver essa menina. E aí ele entra em diversas crises até que ele consegue dar um jeitinho e vocês vão ter que ler o livro, claro, para poder entender o enredo da história. Mas o David, ele ousou muito nessa literatura. É uma leitura muito boa, muito rápida e o David faz com que a gente sinta um pouco de pena, um pouco de dó assim, do A, por ele não ter um corpo, por ele estar apaixonado por uma menina e às vezes ele não sabe como dizer isso e é difícil para ele e a gente meio que se sente como se a gente fosse o A por um instante. E o David, ele trouxe isso no livro de uma forma bem interessante. E acontecem diversas coisas no livro. O livro trata assim, tem diversas mensagens implícitas e diversas partes do livro levam o leitor a pensar, a refletir sobre algumas coisas, algumas situações que acontecem com o A e com a Ryan, que é a menina na qual ele se apaixona, e traz assim, uma ideia bem interessante de não rotular as pessoas, por exemplo, já que ele próprio não se rotula e ele pode acordar em corpo de pessoas totalmente diferentes, meninos, meninas, desde que tenham 16 anos também, e podem ser homossexuais ou não, negras, magras, gordas, enfim, não há um padrão de corpo em que ele possa acordar, a não ser que não tenha 16 anos. E ele leva um enredo bem interessante e o final é devastador assim, com os sentimentos de qualquer pessoa. É um romance muito interessante,
Eu recomendei já para algumas pessoas e essas pessoas gostaram muito da leitura também, gostaram muito da história do livro. E eu recomendo para quem tiver a oportunidade, quem quiser comprar o livro, baixar e ler, eu acho que não vai se arrepender de forma alguma. 99,9% de chance de gostar desse livro. Por mais que seja um romance totalmente diferente de outros romances que eu já li, por exemplo. E eu acho que todo mundo iria gostar. A edição é da Galera Record e é uma edição muito bonita, eu gosto muito. Parece muito com a versão em inglês também. E eu gosto também da divisão dos capítulos. Eu vou abrir aqui no primeiro para vocês verem. Não é normalmente dividido como capítulo 1, capítulo 2 e também não é por nomes capítulos. A divisão é por dias. Aqui você pode ver que é o dia 5.994. Se você fizer as contas, dá 16 anos e alguns dias. Então, o próximo capítulo já vai ser 5.995, e o próximo 5.996 e assim por diante. E é isso. Alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o link do meu Facebook aqui embaixo. Vou deixar também o link da página dos Amigos Literários e do grupo dos Amigos Literários no Facebook. Se você ainda não participa, se você ainda não curtiu a nossa fanpage, pode ir lá, curtir, comentar o nosso vídeo, compartilhar. E é isso. Até mais.